Olá pessoal, sou a professora Milena. Vou apresentar essa videoaula sobre ecologia. Essa aula é destinada à turma do terceiro ano do ensino médio da disciplina de biologia. Então, o que é a ecologia? A ecologia, ela é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866, em uma obra chamada Morfologia Geral do Organismo, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. A palavra ecologia, ela vem do grego, onde oikos significa casa e logos significa estudo. Dessa forma, a ecologia é o estudo da casa, ou seja, do ambiente e das inter-relações dos organismos no meio físico. A ecologia ela pode ser considerada também uma das ciências mais complexas e amplas, pois para compreender esse funcionamento da natureza, ela envolve o estudo de diferentes campos de estudo, como, por exemplo, a evolução, a genética, a citologia, a anatomia e fisiologia. Níveis de organização. Ao estudar ecologia, é importante sabermos que ela se divide em níveis de organização, que se dividem em população, comunidade, ecossistemas e biosfera. Para iniciarmos, vamos falar sobre população. A população ela representa o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos e apresentam maiores chances de reprodução entre si. Inicialmente, essa organização era utilizada apenas para grupos humanos, depois foi ampliado para qualquer grupo de organismos. Temos aí as espécies. As espécies podemos dizer que são organismos com características genéticas semelhantes. Com isso, o cruzamento de indivíduos da mesma espécie gera descendentes férteis. Por exemplo, os caranguejos, ursos, pau-brasil e etc. Comunidade. A comunidade ela representa o conjunto das populações que vivem numa mesma região, no qual vivem em determinado local, com condições ambientais específicas interagindo entre si. Também chamado de comunidade biológica, biocenose ou biotipo. E também podemos citar exemplos. Pode ser citado que as aves, os insetos, as plantas de uma determinada região. Já os ecossistemas é o conjunto de comunidades que interagem entre si com o ambiente. Ele é formado pela interação de biocenoses e biotópicos. A reunião de diferentes ecossistemas é conhecida como bioma, e nele estão reunidas características próprias e diversas e condições ambientais. Alguns exemplos podem citar são a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia, por aí vai. A biosfera. A biosfera é o nível mais amplo, pois ele corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas das diferentes regiões do planeta, ou seja, o local onde todos os seres vivos estão. É a reunião de toda a biodiversidade existente na Terra. A biodiversidade, por sua vez, significa a variedade de vida existente, englobando toda a riqueza das espécies. Habitat. Para melhor compreensão do mundo vivo, além dos níveis de organização, a ecologia moderna ela também abrange diversos conceitos que são fundamentais para a gente entender. Habitat é o ambiente físico em que vivem determinadas espécies. As condições do ambiente dependem de fatores abióticos que afetam diretamente os seres vivos presentes naquele lugar. Alguns exemplos são o habitat do leão, as savanas, o habitat do tatu, as florestas e por aí vai. Nicho ecológico. O nicho ecológico ele representa os hábitos e o modo de vida dos animais que representam o seu nicho. Por exemplo, no grupo dos leões são as leoas que caçam, ok? E cuidam dos filhotes, enquanto os machos eles defendem os invasores.
Então, temos aí os fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos e abióticos são os seres vivos e não vivos de um ecossistema e são interdependentes. Os seres vivos representam os componentes bióticos, como as plantas, animais e bactérias. Já o conjunto de componentes físicos e químicos do meio, tais como umidade, temperatura e luminosidade, são os componentes abióticos. E as relações ecológicas? Elas são as interações que ocorrem entre os seres vivos dentro dos ecossistemas. Elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica ou entre espécies diferentes, interespecíficas. E também podem ser benéficas, positivas ou prejudiciais, negativas, para as partes envolvidas. E a cadeia alimentar, tão falada, ela representa as relações alimentares entre os organismos da biota. É através dos níveis tróficos da cadeia alimentar que é realizado um fluxo contínuo de energia e matéria. Ciclos biogeoquímicos. Esses ciclos biogeoquímicos, também muito comentados, eles representam um processo realizado entre energia e a matéria, que por sua vez se movimenta pelo ambiente de forma cíclica, fazendo assim a ciclagem dos nutrientes essenciais à manutenção da vida. Que exemplos podemos citar? O ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e da água. A ecologia é uma área da biologia muito ampla, por isso possui muitos ramos de estudos específicos e difíceis de serem plenamente delimitados. Apesar de dívida em ecologia animal e ecologia vegetal, os ecólogos vegetais precisam conhecer um pouco da ecologia animal e vice-versa. Então, temos aqui as categorias mais conhecidas. A autoecologia. A autoecologia ela é o estudo clássico da ecologia, que analisa de forma experimental as relações de um organismo com seu ambiente. Também temos a sineecologia, que é o estudo das comunidades. Ela é mais filosófica e descritiva e pode ser dividida em terrestre e aquática, as quais podem ser subdivididas. Por exemplo, qual exemplo podemos dizer? O da ecologia aquática, que abrange a limnologia, ecologia dos cursos de água. E a ecologia marinha. O que é essa ecologia marinha? É o estudo dos estuários e mar aberto. Também temos a demoecologia. Essa demoecologia, ela estuda a dinâmica das populações, ou seja, ela analisa como vai acontecer essa variância entre a riqueza de espécie e o motivo disso acontecer e o porquê que isso acontece. Também temos a ecologia humana. A ecologia humana, ela estuda as relações entre os indivíduos e diferentes grupos humanos, analisa as situações como as doenças, como ela vai analisar as situações, por exemplo, as nossas doenças que ocorrem, as epidemias, problemas de saúde pública e de qualidade ambiental. Então, tem essas 4 categorias, elas são bem divididas e dá para você entender bem como é o compartilhamento dessas categorias dentro da ecologia. Então, é muito interessante. Por exemplo, a autoecologia é o estudo clássico da ecologia, sineecologia, estudo das comunidades, demoecologia, estuda a dinâmica das populações e ecologia humana estuda as relações entre os indivíduos. E por último é só isso, muito obrigada e temos as referências aí.
esse livro Biologia Hoje facilmente encontrado para download.